mais um pós-créditos extra. E fazia tempo que eu não fazia um pós-créditos extra, mas ele é necessário, afinal de contas, faz muito pouco tempo que estreou Homem-Aranha Longe de Casa e tem muito pra se comentar sobre esse filme, que envolve spoilers, né? Então, pra você que não viu o filme ainda, primeiro, por que você está fazendo isso com você mesmo? Vai assistir esse filme no cinema, ele é maravilhoso, ele deve ser visto. Depois, dá uma segurada aqui no vídeo, não assiste ele agora, né? Deixa pra assistir o filme primeiro e depois volta aqui pra gente comentar juntos spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa. E eu já vou começar indo direto ao assunto, não vou ficar segurando aqui, tem muita coisa pra comentar sim, mas nenhum spoiler foi mais absurdo e mais chocante do que as cenas pós-créditos. Mais especificamente, a primeira cena pós-créditos. Porque estamos falando dele, o retorno de J. Jonah Jameson, interpretado pelo único ator que pode interpretar esse personagem, que é o grande e agora vencedor do Oscar, J.K. Simmons. You serious? Primeiro que assim, eu não consigo descrever a reação que eu tive quando eu vi isso no cinema pela primeira vez. Eu vi o filme com um amigo na primeira vez e, cara, eu queria muito que ele tivesse gravado a minha reação, porque eu quase pulei pra poltrona da frente de tanta empolgação que eu fiquei. Porque, assim, eu não tinha nenhuma expectativa que o J. Jonah Jameson fosse voltar a participar do universo do Homem-Aranha um dia. Quando ele voltou, quando o personagem voltou pra Marvel, quando o Homem-Aranha voltou pra Marvel, e eu vi o universo né, eu vi como ele foi reintroduzido na escola e tudo, eu sabia que eventualmente ele ia envelhecer, ele né, ia pra faculdade, aquela coisa toda, mas eu realmente pensei que o MCU ia passar batido por toda a parte do Clarim Diário, do J.J. Jameson, porque é um personagem à prova de recast. Não tem como você reescalar esse personagem. O J.K. Simmons, cara, ele é o J.J. Jameson definitivo. Time to take your pill. Not that one. Not that one. Drink plenty of water. Eu nunca pensei que o MCU fosse tentar chamar o J.K. Simmons de volta pro papel. Pra mim era completamente fora de questão ele voltar. E cara, que surpresa incrível, muito bem escondido, adorei isso não ter vazado em lugar nenhum, ninguém ter suspeitado que isso fosse acontecer, porque foi um presente pra todos os fãs. Essa cena foi de pular na poltrona. E além do que, né, não bastasse esse presente de trazer o J.K. Simmons de volta, tem todo o universo de possibilidades que essa cena pós-créditos acaba abrindo para todos os lados. Porque nessa cena pós-créditos você não apenas traz o J. Jonah Jameson à tona, como você também coloca o Homem-Aranha como um vilão, né, que foi o que aconteceu na cena, e ainda revela a identidade dele. Então assim, foi muita coisa, foi muita informação numa cena muito curta. Primeiro porque, assim, isso abre uma fase completamente nova pro Homem-Aranha no MCU, né? Você trazer o Homem-Aranha como um super-herói que é odiado pela população, né? Ou que pelo menos vai dividir a população. E você vai ter o Peter Parker completamente exposto. Isso foi uma maneira muito criativa e muito cruel de você trazer o personagem para essa realidade do MCU. Porque uma coisa que se tornou tradição do universo cinematográfico da Marvel, que é algo que, uma política, né, que eles adotaram aí para todos os heróis, é que não existe identidade secreta. Isso começou lá em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro, né, que já termina com ele se expondo. Porém, com o Homem-Aranha é uma outra história, né? Pra ele, né, pro Peter Parker, o lance de esconder que ele é o Homem-Aranha sempre foi muito importante pras próprias histórias, né? E aí, de certa forma, entrava em conflito com o que era o universo cinematográfico da Marvel. Porque com a história se passando nos dias de hoje na MCU, no caso agora num futuro próximo, né, que a história se passa, é muito complicado você esconder quem você é com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. E se alguém tiver curioso pra saber quem é o Homem-Aranha, dá pra perseguir o cara com drone, sabe? Dá pra tirar uma foto quando ele estiver no alto de um prédio, tirar a máscara, que é uma coisa que ele faz direto. Nesse filme tem uma hora que ele tá sem máscara no meio da ponte de Londres, é um relaxo inacreditável. Então é muito fácil hoje em dia
de você saber quem é um super-herói se você tiver interesse em saber isso, né? Então é legal o universo cinematográfico da Marvel meio que deixar esse lance da identidade secreta de lado. Tem muito pra se preocupar, né? Os super-heróis eles já têm muito pra se preocupar sem precisar pensar nisso. E com Homem-Aranha não seria diferente, mas eu não gostava da ideia dele se expor, né? Pra mim o negócio do Homem-Aranha ir a público e tirar a máscara e falar, olha, eu sou o Peter Parker e tudo, era ruim, né? É um negócio que, por exemplo, aconteceu nos quadrinhos e foi acontecer depois de décadas de personagem, né? E aconteceu dentro de todo o contexto ali da Guerra Civil e foi um dos grandes momentos da Guerra Civil e acho que um dos momentos mais inacreditáveis dos quadrinhos nos últimos anos, o Homem-Aranha tirando a máscara exatamente pelo peso que essa revelação tem. Então não era algo pra se fazer aí no segundo filme do personagem no MCU. Por isso foi muito criativa, foi muito legal a forma que eles encontraram de expor o Homem-Aranha, porque no fim das contas o vilão venceu, né? Esse é o grande negócio chocante desse filme. Inclusive, não só venceu, como venceu bonito, porque você expor o Homem-Aranha, cara, é um maior ato de maldade que você pode fazer e leva ele pro caminho que os fãs do Homem-Aranha tanto choram pra ver de novo, né? Vai levar ele agora pro caminho que esse povo quer ver, porque fã é um bicho que não sabe esperar, né? A Marvel voltou com o Homem-Aranha, colocou ele na escola, né? Com 15, 16 anos ali, colocou ele na escola, no ensino médio. E as pessoas reclamam porque, meu Deus, cadê o Homem-Aranha ferrado de grana e pobre fotografando pro Clarim Diário e o Homem-Aranha odiado pela população, ou o Homem-Aranha do Sam Raimi era melhor e bibibibibi. E assim, cara, ele acabou de chegar. A gente tá tendo o privilégio de ver o Homem-Aranha desde o começo na Marvel. A gente tá vendo ele na escola, agora no Longe de Casa, ele já tava no último ano de ensino médio, ele vai sair da escola, ele vai pra faculdade, ele vai se tornar esse personagem ferrado que a gente tá vendo, e o pós-créditos desse filme abriu o caminho pra isso. Expôs a identidade dele, colocou o Homem-Aranha como um assassino. Então agora a gente vai ver o Homem-Aranha dividindo a população com gente que acredita nele, com gente que odeia ele, o J. Jonah Jameson perseguindo ele e provavelmente perseguindo todos os heróis. Isso inclusive abre margem não só pro a aparição dele, abre margem não só para Homem-Aranha, mas para todo o MCU. Eu quero muito ver como eles vão explorar isso na fase 4 e nas outras fases, se o J. Jonah Jameson ele vai aparecer em outros filmes, se não vai, como que eles vão fazer essa loucura, né? Então você vai ter ele perseguido pelo jornal sensacionalista aí da internet, dividindo a população, e o Peter Parker com a reputação na lama e com as pessoas que ele ama expostas também. Então tudo que vocês, fãs chatos, estão querendo fazer a parte do Peter Parker mais velho, vai vir agora. Era só esperar, era só respirar fundo e esperar um pouquinho, ele tá chegando. Homem-Aranha 3 vai abrir aí uma nova era pro Homem-Aranha nos cinemas, e isso é lindo de se ver na Marvel, ver a forma como eles estão construindo o personagem nos cinemas. E antes de mudar de assunto, brilhante a forma como reinventaram o Clarim Diário para o cinema, né? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu sei que no jogo do Homem-Aranha o Clarim Diário é um podcast, né? Não é efetivamente um jornal. E assim como não ia rolar ser um jornal no videogame, não ia rolar ser um jornal no cinema, né? Então foi brilhante você trazer o Clarim Diário como um site de notícias sensacionalistas e o J. Jonah Jameson como apresentador surtado. Isso é maravilhoso. Isso não só reinventa o personagem, esse elemento do universo do Homem-Aranha de uma forma muito legal para os dias de hoje, como aproxima também o filme da nossa realidade. Você ter sites que se autoproclamam jornalísticos, mas que fazem um serviço ao jornalismo, e apresentadores surtados que disseminam notícias falsas de maneira completamente irresponsável na internet. É um negócio que tem virado uma tendência irritante e preocupante nos últimos anos, então é maravilhoso eles terem trazido isso para o cinema e terem trazido isso com esse personagem. Tem vários J. Jonah Jameson aí espalhados pela internet. Eu acredito que eles se inspiraram 100%, tanto J.K. Simmons quanto os roteiristas do filme se inspiraram 100% no InfoWars, né, que é um programa absurdo dos Estados Unidos. What do you think tap water is? It's a gay bomb, baby. You think I'm like shocked by it, so I'm up here bashing it because I don't like gay people? I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. E aqui no Brasil a gente tem vários também que a gente não cita pra não dar audiência, né? Mas vocês conhecem, né? O Metaleiro de Bandana, esse povo aí. Agora mudando um pouco, nem tanto de assunto, porque tem uma ligação ali.
vamos falar do Mistério. Porque no vídeo de spoilers eu tive muito cuidado de falar que é um personagem muito legal, que é um personagem muito bem construído, e não falar que ele é um vilão, né? Porque no fim das contas, o Mistério é um vilão, não só um vilão, como talvez o melhor, junto com o Dr. Octopus lá do Alfred Molina no Homem-Aranha 2, ele talvez é o melhor vilão que o Homem-Aranha já teve no cinema. Primeiro porque eu sempre quis que o Mistério fosse pro cinema, não só porque eu gosto muito do personagem, mas porque ele tem essa questão de ser, né, o cara dos efeitos visuais, né, de ilusões e tudo, então tinha um apelo ali pra você usar ele no cinema, fazer uma coisa visualmente impressionante, que eles fizeram nesse filme, eles entregaram 100% disso. E ainda adicionaram uma camada a mais que deu esse gosto todo especial que tem relação com o que eu acabei de falar ali do J. Jonah Jameson, que foi trazer a questão da fake news. E isso é muito legal do MCU, como eles trazem esses personagens clássicos dos quadrinhos para uma realidade atual, para um contexto novo, né? Eles atualizam o personagem de uma maneira muito inteligente. E que forma mais inteligente de você adaptar um cara que vive criando ilusões do que colocar ele dentro desse contexto das fake news, dentro da ideia de que hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa que você dizer para elas. A forma como eles construíram o personagem também foi maravilhosa. É 100% quadrinhos, cara, porque ele surge como um falso herói nos quadrinhos também e depois se revela um vilão ali contra o Homem-Aranha. Eu falei no vídeo sem spoilers que o Jake Gyllenhaal ele mistura muito desses dois lados dele, né, que é o lado mais mainstream e esse lado mais maluco dos filmes independentes que ele faz, e é exatamente porque na primeira parte do filme que ele, né, se finge herói, é um personagem bem comum, e aí na cena do bar em que o Peter ele dá o óculos lá pro Mistério, o Mistério deixa o Peter ir embora, dá aquela pausa, e aí se revela, o Jake Gyllenhaal surta completamente. Foi um presente para qualquer fã do Homem-Aranha ver o Mistério nos cinemas. A luta dele contra o Homem-Aranha é fantástica, cara. É quadrinho colocado no cinema, mas deu vontade de levantar apontando pra tela e falando: é isso aí, exatamente isso que eu sempre quis ver no cinema com o Mistério, né? Exatamente por causa dessa sequência de luta entre o Mistério e o Homem... Dessa sequência de luta não, dessa surra que o Mistério dá nessa surra mental que o Mistério dá no Homem-Aranha, é exatamente por causa dessa sequência que eu sempre falei que o Mistério era um personagem muito legal de você colocar nos cinemas, porque ele tem muito desse apelo visual que sempre foi presente nos quadrinhos e no cinema dava pra fazer miséria com ele, eles fizeram. Você não saber o que tá acontecendo, o que é real e o que não é. A montagem dela é fantástica. E o plano do Mistério, se você parar bem pra analisar, é genial. Você posar de falso herói pra descobrir a identidade do Homem-Aranha, né, e se revelar um vilão, ser derrotado e no fim revelar a identidade do cara. Inclusive o plano do Mistério mostra que o péssimo gerente que o Tony Stark foi gerou um monte de desgraça nos Estados Unidos, né? Porque um monte de vilão que surgiu no MCU foi porque ele foi um chefe escroto, porque ele foi uma pessoa escrota com alguém, né? Muita gente não gostou do fato do personagem estar atrelado ao Tony Stark de novo, aquela coisa de tudo é o Tony Stark. Mas eu gosto, apesar de, ok, é tudo Tony Stark, mas é legal a forma como eles amarram essas coisas, né? O Mistério não é um personagem que surgiu do vento. Não, ele era um personagem que trabalhava para as indústrias Stark lá atrás, e aí teve essa mágoa e montou todo esse plano. Então é legal, eu gosto como as coisas se amarram muito bem dentro do MCU. Então eu gostei muito disso, adorei o Mistério, adorei a forma como ele foi inserido dentro da história, né, o contexto que foi trazido para ele, dessa questão das pessoas acreditarem em tudo, das pessoas não pesquisarem, delas verem uma coisa estranha, elas simplesmente tomarem a coisa estranha que elas veem como verdade, e é exatamente esse tipo de coisa que eu espero que seja explorada no próximo filme. Eu realmente adoraria se o filme ele parasse um tempinho, se o próximo filme do Homem-Aranha parasse um tempinho para ter esses debates, seja entre cidadãos, ou seja na televisão, na internet, né? Se o Homem-Aranha é um vilão ou não, se aquele vídeo do Mistério é real ou não, porque é esse tipo de discussão, esse tipo de crítica que ele traz, e eu queria que isso fosse mais explorado na história, porque é muito legal e é muito necessário o cinema explorar esse tipo de coisa. É muito difícil acreditar que um personagem que já tenha todo esse histórico seja desacreditado completamente por toda a população assim, né? Tem que ter uma parte da população que questione, putz, mas será que esse vídeo é verdade? Vamos pesquisar
pesquisar mais a fundo, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver a procedência desse vídeo, a procedência desse site. Tem gente que faz isso no mundo real, tem muita gente que faz isso no mundo real quando vê uma notícia esquisita, meio suspeita, que vai pesquisar para ver se é verdade, né? Então tem que ter gente no cinema, no filme, no universo do Homem-Aranha, que faça isso também em relação a ele. Eu espero que isso seja explorado no próximo filme, porque é uma coisa muito importante, é um assunto muito relevante que ele trouxe, que o cinema, principalmente o cinema mainstream, principalmente esses grandes filmes, precisam explorar mais, precisam desenhar para o público, para eles entenderem exatamente o que está acontecendo no mundo. Isso se as pessoas que acreditam em fake news conseguirem fazer a relação do mundo real com o filme, porque essas pessoas têm um problema de interpretação fortíssimo. Mas enfim, isso não vem ao caso, vamos ao próximo assunto do filme. Os efeitos de Ultimato no universo cinematográfico da Marvel. Isso é uma coisa que dá pra passar bem rápido aqui, porque o filme passou bem rápido também, né? Porque, como eu disse antes, fã é um bicho que não sabe esperar, né? Acabou o Ultimato, todo mundo saiu maravilhado, mas aí foi passando uns dias, não, porque o filme tem um monte de furo, deixa um monte de coisa pra trás, como assim? Espera! É só esperar! É só ter calma, gente. Vocês não precisavam ter criado 20 tópicos no Reddit pra discutir isso, era só esperar 2 meses. O filme saiu em abril, no final de abril, maio, junho. 2 meses e meio, quase 3 meses aí. Era só esperar 3 míseros meses que ia vir Homem-Aranha longe de casa para abordar esses assuntos. E o que é muito legal é porque, lógico, o filme foi feito bem antes de Ultimato ser lançado, né? Mas parece que eles estavam antecipando já a reclamação das pessoas, porque nos 5 primeiros minutos de filme eles já falam todas as principais, eles já matam todas as principais dúvidas, as principais reclamações da galera que viu Ultimato. Sim, quem sumiu perdeu 5 anos da sua vida, voltou com a mesma idade, enquanto quem ficou envelheceu 5 anos, isso desajustou todas as escolas de uma forma inacreditável. Sim, um monte de gente que sumiu teve a casa ocupada por outras pessoas porque sumiram, e aí essas pessoas voltaram e foi uma bagunça inacreditável, tem um monte de gente sem casa. E sim, as pessoas sumiram do nada e voltaram do nada no evento que eles estão chamando, que é muito legal no filme, que eles chamam de Blip. Eu espero que eles mostrem um pouco mais em outros filmes, que eles abordem em filmes das séries que agora do Disney Plus, que eles abordem essa questão do sumiço e do retorno, sabe? Mostrem gravações disso acontecendo e tudo. Porque é muito legal você ter uma dimensão da insanidade que foi isso. A gente viu em Guerra Infinita os super-heróis virando pó, o que é impactante, claro, né? Mas são super-heróis, eles passam por situações extremas e tudo. Agora, a gente não consegue, teve ali no pós-créditos, né, com o Nick Fury e tudo, mas não deu pra ter uma dimensão real do que foi os civis sumindo. Tipo, você tá andando no meio da rua, você tá vivendo sua vida mais um dia normal e de repente um monte de gente começa a virar pó à sua volta, e aí 5 anos se passam desse trauma e você tá vivendo a sua vida, né, readaptada da forma como deu pra seguir em frente, e de repente um monte de gente começa a surgir no meio da rua. Então o filme ele dá uma noção bem básica, né, bem simples, porque foi no meio de uma aula, não chegou a rolar uma confusão muito grande. Então eu espero, não sei se eles vão, provavelmente não vão explorar tanto isso, mas espero que explorem, né, que mostrem um pouco mais de como foi esse sumiço e esse retorno entre os civis mesmo, como que isso aconteceu. Muita gente ficou na dúvida também em relação às mortes, né, que aparecem no começo do filme, inclusive que forma maravilhosa de começar o filme. Né? Logo depois de Ultimato você vir com essa música. Os 2 filmes inclusive são muito legais porque começam com uma montagem tosca de Movie Maker, o que dá essa pegada adolescente para os 2 filmes, né? Bem legal, é bem criativo eles terem começado assim, muito engraçado, pegou todo mundo de surpresa, mas obviamente gerou discussões. A gente vê ali o Tony Stark, a Viúva Negra, o Visão e o Capitão América. É de se questionar, e eu acho que eles vão explorar isso na fase 4, nas séries, nos filmes também, eles vão contar um pouco mais de que história foi divulgada para o público, né? O que a gente sabe é que o Tony Stark ficou como um grande herói da humanidade, salvador da humanidade, que se sacrificou por todos. Isso já ficou bem claro nesse filme, muito claro nesse filme. Mas eu fiquei muito curioso com qual história foi contada para todo mundo. Porque diferente do que aconteceu na Batalha de Nova York e na Batalha do Era de Ultron lá em Sokovia, que foi no meio dos civis e aquela coisa toda, a batalha final de Ultimato aconteceu ali entre os heróis e os alienígenas e o público mesmo, né? Os civis, eles não estavam ali. Então é de
se perguntar exatamente qual história foi divulgada para o grande público, né? Eles dão uma ideia, dão uma pincelada ali no começo do filme, falam que teve uma grande ameaça alienígena, que fez todo mundo sumir, e aí os Vingadores foram lá e lutaram contra essa ameaça alienígena e salvaram o mundo e fizeram todo mundo voltar. Ó, isso a versão resumida, mas eu queria realmente saber, eu fiquei muito curioso para saber se as pessoas realmente sabem de tudo que aconteceu, se as pessoas sabem quem eram os alienígenas, né? Se foi contado sobre o Thanos. Não dá pra saber se vão abordar, agora tem que esperar pra ver a fase 4 pra ver se eles vão abordar isso, mas eu tô muito curioso pra ver que versão de história contaram, ou se só contaram isso mesmo. E eu quero muito saber o que foi contado em relação principalmente ao Capitão América, porque o Capitão América é um pouquinho mais complicado de você explicar o que ele fez, né? Então eu acho que o filme ele tenta deixar subentendido que a história que ficou foi que o Capitão América também se sacrificou no final da batalha. Afinal de contas ele some, né, vai pro passado e indo pro passado ele cria uma nova realidade, né, dentro das regras ali de viagem no tempo do Ultimato. Então, para todos os efeitos, o Capitão América não existe mais na linha do tempo oficial do MCU. Então é justificável você criar essa história de que ele também se sacrificou no final e morreu, ao invés de você explicar para toda a humanidade que ele entrou numa máquina do tempo, voltou no tempo para os anos 60, destruiu o casamento da Peggy Carter para ficar com ela, criou uma nova realidade por causa disso, e aí deu um salto no espaço-tempo e foi para nossa realidade de novo para dar um escudo pro Sam Wilson e voltar pro tempo dele de novo e provavelmente morrer de velhice. É um pouquinho complicado de você explicar isso para toda a humanidade, então é mais fácil você falar que ele morreu, né? E por fim fica aqui um protesto. O cara que de fato trouxe todo mundo de volta não recebeu crédito nenhum, foi o coitado do Hulk, né? Completamente esquecido no churrasco. Hello, darkness, my old friend. Outra coisa que é legal também é a relação do Peter com os amigos dele. Isso não chega a ser uma coisa que o filme dá tanto espaço assim, mas o pouco espaço que ele dá é bem divertido, né? Primeiro porque eu já falei que o Tom Holland, falei no vídeo sem spoilers, que o Tom Holland tem química com todo mundo. Assim, foi o que eu disse antes também, a classe do Peter ali é um alívio cômico, basicamente o filme todo, né? São um bando de tonto que fica correndo pra lá e pra cá o filme todo, mas é muito divertido ver como ele se relaciona com todo mundo. É legal também as pequenas pinceladas que o filme dá em relação a alguns personagens que ganham mais destaque, né? Você vê que o Flash tem problemas com a mãe, né? Que ele faz ali um vlog pra ser notado, para as pessoas gostarem dele, o que faz muito sentido, né? O cara que faz bullying faz esse tipo de coisa. Mas enfim, ele tem esse problema. A MJ tem todo o lance de ser do jeito que é, porque não sabe se relacionar muito bem com as pessoas, né? E é muito legal como o filme ele traz essas pequenas características, porque esses pequenos detalhes fazem que esses personagens se tornem pessoas, né, de verdade dentro da história. Nem sempre o roteirista e o diretor precisa fazer todo um plot em cima do personagem, precisa criar todo um desenvolvimento, todo um arco ali em cima de coadjuvantes menores como esse. É claro, é muito importante, é muito legal você ter o desenvolvimento de personagens, mas o desenvolvimento de personagens que vão fazer a diferença para a história. Agora, esses personagens menores, tipo o MJ, o Ned, o Flash, são personagens que não tem espaço para você fazer todo um desenvolvimento para eles, mas é legal você transformar eles em pessoas de verdade. E antes de terminar o vídeo, a última cena pós-créditos. Vocês acham que eu tinha esquecido dela? Mas não, a última cena pós-créditos, obviamente não tem como deixar de falar dela aqui, que é os personagens que a gente viu o filme inteiro, Nick Fury e a Maria Hill, no fim das contas eram Skrulls. E aí, assim como a primeira cena, isso cria um universo de possibilidades, mas, diferente da primeira cena que não dá pra saber muito bem o quanto isso vai impactar no MCU, essa segunda cena já é gigante pro MCU, porque a gente viu o filme inteiro dois personagens que a gente conhece desde o começo do MCU não serem quem eles realmente eram. Isso abre margem pra famosa saga da invasão secreta, onde se cria ali toda uma conspiração de terem Skrulls infiltrados nos heróis. E é uma saga insana que só essa cena pós-créditos, apesar de ter sido uma brincadeirinha, deles estarem ali do mesmo lado, né, do Nick Fury ter pedido pra eles fazerem isso, já abre margem pra uma possível invasão secreta no futuro. Quem garante que outros heróis aí que a gente vai ver na fase 4, ou que a gente já tenha visto em fases anteriores, não tenham sido Skrulls em algum momento, né? Então isso abre margem aí pra toda uma conspiração que a Marvel pode trabalhar, e vai ser muito legal. Vai ser legal eles construírem isso dentro da Marvel. Eu tô bem curioso pra ver como eles vão desenvolver. Agora, uma coisa muito importante aqui que muita gente levantou, né? Quando o Nick Fury se revelou Skrull aqui no final dos filmes, muita gente falou: putz, ele era realmente o Skrull desde o Soldado Invernal, ele morreu de verdade lá no Soldado Invernal, e o que a gente tem visto desde então é o Skrull. A única coisa que a gente tem certeza, baseado nessa cena do Nick Fury virando o Skrull no final do filme, é que o Nick Fury era o Skrull
nesse filme. Os outros filmes já é outra história e eu duvido muito que tenha sido. Eu não vou aqui pôr minha mão no fogo e falar é lógico que ele não era, né? Porque vai saber o que a Marvel tá preparando. Mas eu duvido muito que o Nick Fury que a gente tá vendo aí desde o Soldado Invernal seja um Skrull. E digo mais, eu acho que a primeira cena do filme, que é o Nick Fury e a Maria Hill no México, que eles veem ali o elemental de terra e o mistério aparece e tudo, eu acho que naquele momento eram realmente Nick Fury e Maria Hill, e na hora que eles viram o problema, o Nick Fury falou, olha, quer saber, eu vou pro espaço tirar minhas férias e os Skrulls que cuidem disso pra mim. Mas a discussão que isso abre pro futuro da Marvel é louca, porque a partir de agora vai saber quem pode ou não ser o Skrull, né? Enfim, este foi mais um pós-créditos extra, foi literalmente um complemento do vídeo aí do Homem-Aranha Longe de Casa. Então se por acaso você caiu nesse vídeo sem ter visto o vídeo sem spoilers, volta lá, assiste o vídeo sem spoilers, porque toda a parte mais técnica do filme, né, o que eu achei do filme de fato, tá lá, né, e aqui é mais uma conversa mesmo das coisas que eu não pude comentar lá, das coisas que eu deixei mais vagas ali, foram comentadas aqui. Tá feito o vídeo de spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa, nos comentários, pode comentar com spoilers livremente, fale aqui o que você achou sobre o filme, fale aqui o que você achou das cenas pós-créditos, essa discussão que foi trazida aí pra esse novo filme, e pro futuro do MCU, as portas que esse filme abre pro futuro do MCU, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente. Porque enquanto isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!